Em Morro da Fumaça, mudança na gestão do abastecimento de água e esgoto. Presidente Michel Temer define novos nomes para os ministérios no governo federal. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis na região sul do estado. Em estado de greve, metalúrgicos podem parar as atividades na região. Os perigos do uso excessivo do sal para o organismo. E no esporte, a preparação do Tigre para o próximo desafio, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e da região sul do estado você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 10 de abril de 2018. Para você que sintoniza pela TV Primavera, uma boa noite. Mudança na gestão do abastecimento de água e esgoto em Morro da Fumaça. A Casan não é mais a responsável pelo serviço no município. O imbróglio entre Prefeitura de Morro da Fumaça e Casan continua. E neste primeiro momento, o governo fumacense saiu vitorioso. Na verdade, aconteceu uma decisão da Justiça, né? Houve uma liminar aqui em primeira instância, a Casan recorreu e o tribunal manteve a liminar. Então, agora, o processo volta para a primeira instância, onde é julgado o mérito. Neste meio tempo, por decisão judicial, o município assume o controle do sistema de abastecimento de água. O município assume, não. O município transfere para uma empresa particular um sistema que é público. A decisão é do município, a decisão da Justiça foi feita para ser cumprida. Espero que no futuro se comprove que o município fez a coisa pelo caminho correto. O superintendente regional da Casan espera o desfecho final da história, que ainda não teve fim, o que significa que um novo recurso deverá ser impetrado pela concessionária. Por uma questão legal, o departamento jurídico da Casan é obrigado a proceder a todas as ações que venham em benefício da própria companhia. Evidente que, voltando agora para a primeira instância, havendo julgamento do mérito, julgamento do processo, especificamente em si, não da liminar, evidentemente que os advogados da Casan irão resguardar o que é direito da Casan. A batalha jurídica já dura alguns meses e nesta semana saiu a decisão de que a Casan deverá deixar o município. Os serviços serão administrados por uma empresa que será contratada pela administração municipal. O governo de Morro da Fumaça alega que a Casan deixou de honrar com alguns compromissos, o que é negado pelo superintendente da Casan. Ele nunca nos procurou, ele nunca conversou conosco. Eu estive lá visitando no seu gabinete e ele não me fez nenhuma reivindicação. Então eu estranho a colocação dele. Apesar de contrariado, o representante do órgão acredita que o processo que rola na justiça é normal e que faz parte da democracia. A Constituição diz que a titularidade do saneamento é do município. A Casan tem um posicionamento muito profissional, estaremos lá presentes até um instante em que, por determinação do município, nos indique a quem transferir os nossos equipamentos, as nossas instalações, assim serão transferidas profissionalmente com nossos dinheiros e nos colocando, inclusive, à disposição do município ou de quem ele indicar para eventuais esclarecimentos sobre algumas peculiaridades do sistema de Morro da Fumaça. O presidente Michel Temer bateu o martelo e vai manter o general Joaquim Silva no comando do Ministério da Defesa, apesar das críticas por deixar a pasta sob o comando de um general. Também está definido o nome do novo ministro que vai gerir a economia do país, com a saída de Henrique Meirelles do cargo. O presidente Michel Temer embarcou para o Rio de Janeiro no início da manhã. Temer participou da posse do novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira, que era ministro do Planejamento. Neste domingo, Temer decidiu que o ministro Moreira Franco assumirá o Ministério de Minas e Energia. A pasta ficou vaga com a saída de Fernando Coelho Filho para disputar a eleição de deputado federal pelo DEM. Moreira é um dos principais interlocutores de Temer. A troca de comando, que não está relacionada à lei que prevê que ministros deixem os cargos 6 meses antes das eleições, foi vista como uma estratégia do presidente de beneficiar Moreira Franco.
Havia a possibilidade do ministro perder o foro privilegiado se ficasse onde estava. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal em dezembro, no qual afirmou ser inconstitucional a lei que permitiu a nomeação de Moreira. O ministro é investigado no Supremo em razão de citações na delação da Odebrecht e, caso perdesse o foro, poderia ter seu inquérito enviado ao juiz Sérgio Moro, da Terceira Vara Federal de Curitiba. A expectativa era que ainda nesta segunda-feira, Temer definiria o nome de quem ocupará a Secretaria-Geral da Presidência da República. O MDB quer manter o controle sobre a área. Moreira Franco controla hoje o Programa de Parcerias e Investimentos, área que cuida das privatizações e concessões do governo. Na nova função, a prioridade será conduzir a desestatização da Eletrobras. O tema tem a resistência de alguns parlamentares e segue sem votação no Congresso. O negócio pode trazer ao menos 12 bilhões de reais para a União. A função de ajudar a desenrolar esse imbróglio está nas mãos agora do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Gardia, que assume nesta terça-feira o comando da pasta no lugar de Henrique Meirelles, exonerado do cargo depois de se filiar ao MDB, também mirando uma possível candidatura nas eleições deste ano. Gardia é o segundo nome da pasta desde junho. Entrou no ministério cerca de um mês depois de Meirelles ter assumido, quando Temer ainda era presidente interino. Antes da carreira no mercado financeiro, ele também passou pelo setor público. A nomeação de Gardia é vista como uma sinalização de continuidade na gestão de Meirelles, mas a capacidade dele de dialogar com a ala política está sendo colocada em xeque devido às dificuldades que o governo tem de passar medidas importantes no Congresso, o que pode piorar nos meses que restam do mandato de Temer. A avaliação é que, com a proximidade das eleições, irá reduzir ainda mais a disposição dos parlamentares de votar temas impopulares. Além disso, tem os efeitos de uma eventual candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, rival de uma possível chapa Temer-Meirelles. E depois de analisar alguns nomes, o presidente Michel Temer bateu o martelo e vai manter o general Joaquim Silva e Luna no comando do Ministério da Defesa, apesar das críticas por deixar a pasta sob um comando de um general, o primeiro desde a criação do Ministério da Defesa. Temer chegou a prometer que nomearia um civil novamente. Luna ocupa interinamente o cargo desde a saída de Raul Jungmann para o Ministério da Segurança Pública. Segundo interlocutores, na ausência de nomes de políticos com bom relacionamento nas Forças Armadas e que já passaram pela defesa, o presidente optou por manter Luna e Silva. Dentro da reforma ministerial, Michel Temer acertou também que o secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Social, Antônio de Pádua de Deus Andrade, irá assumir de forma definitiva a pasta no lugar de Helder Barbalho, do MDB. Pádua Andrade é uma indicação do MDB do Senado. No Ministério do Meio Ambiente, ficará interinamente o atual secretário executivo Edson Duarte, no lugar de Sarney Filho, do PV. Outro nome que assumirá definitivamente o ministério é Marcos Jorge Lima, hoje interinamente à frente da pasta da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele é uma indicação do PR. Com a dança das cadeiras finalizada, a expectativa do governo agora é reorganizar a sua base aliada e conseguir aprovar no Congresso propostas consideradas por ele importantes. Além disso, espera-se que com a mudança na esplanada dos ministérios, o governo tenha o apoio necessário para derrubar uma eventual terceira denúncia contra Temer a partir do inquérito que investiga se o presidente recebeu benefícios de empresas portuárias em troca da renovação de suas concessões. A posse de todos esses ministros que restam para concluir a reforma ministerial está marcada para esta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto. As eleições também movimentaram o Congresso. No sábado, terminou o prazo para o troca-troca partidário. Até o momento, 57 deputados comunicaram à Câmara que mudaram de legenda. O PMDB foi o partido que mais perdeu deputados, 10 ao todo, seguido do PSB, com 7. O DEM e o PSL estão empatados em primeiro lugar, com o maior número de adesões, 8 até agora.
Em seguida, vem o PR, com 7 novas filiações. A chamada janela partidária que permite a movimentação sem que o deputado sofra um processo por infidelidade mudou o ranking das bancadas. O PMDB, que era o maior partido da Câmara, com 58 deputados, agora é a segunda maior bancada. Tem 49 parlamentares. E o PT, que ocupava o segundo lugar com 57 representantes, passou a ter, até o momento, a maior bancada, com 58 deputados. A seguir, a situação dos trabalhadores metalúrgicos da região. A categoria está em estado de greve. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região sul do estado. Financeiro administrativo, auxiliar de recursos humanos, técnico de informática, vendedor, caixa operador de negócios, auxiliar de produção, atendimento ao cliente, revisor de tecidos, assistente comercial, auxiliar de marketing, serviços gerais, açougueiro, auxiliar de escritório, padeiro, garçom, vacinadora e assistente de cobrança. Interessados devem buscar mais informações no site da SIC, assicri.com.br, ou ir diretamente na sede da instituição, que fica na rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, no bairro Próspera, em Criciúma. Sem definição com o sindicato patronal, os trabalhadores metalúrgicos da região estão em estado de greve. Se não houver negociação, a categoria pode parar nesta semana. Muito bem, o acordo coletivo entre metalúrgicos e classe patronal ainda não foi fechado e os trabalhadores estão em estado de greve. Quem vai falar mais sobre o assunto é o presidente do sindicato, Francisco Popular Chico. Chico, a que pé anda essa situação e o que você tem a dizer aos trabalhadores? Boa tarde aos telespectadores do TV Primavera. Assim, na última assembleia do dia 6, sexta-feira aqui, a gente teve uma conversa com os trabalhadores, né, e tirou o encaminhamento de estado de greve. Por que a gente tirou o estado de greve? Porque, assim, para nós, para mim, já queria entrar em greve já na sexta-feira. Mas como tive uma conversa com o presidente do Sindicato Patronal, Guido Burgo, e pediu para a gente dar mais uma semana para negociar, eu disse para ele que ia submeter isso na Assembleia, né? Ia pedir para o trabalhador aguardar mais uma semana. Então, o trabalhador aceitou, né? Ficar mais uma semana, então a gente já tirou o estado de greve. Provavelmente hoje, nessa terça-feira, às 16 horas, a gente tem uma reunião com o Sindicato Patronal e tomara que no dia de hoje, né, a gente consiga ter uma proposta para sair desse impasse. Qual é a grande dificuldade nessa negociação? Olha, o NPC eu acredito que não é tanta dificuldade. A dificuldade é que assim, os empresários estão numa ofensiva contra o movimento sindical, não só em Criciúma, mas no país inteiro, né? Querendo tirar a cláusula da nossa convenção coletiva, e a gente já falou para ele que o Sindicato Metalúrgico Criciúma não vai abrir mão daquilo que a gente já conquistou ao longo do tempo. Bom, caso na reunião do final da tarde de hoje, início da noite e amanhã de manhã nós não tenhamos uma novidade com relação ao assunto, a greve não está descartada, Chico? Não, como a gente já está em estado de greve, se hoje na reunião com o Sindicato Patronal não avançar as propostas, automaticamente a gente já vai paralisar alguma empresa no decorrer do dia de amanhã. O que você teria a dizer aos trabalhadores nesse momento? Eu queria dizer para os trabalhadores que, assim, como a gente fala quando a gente vai na porta das fábricas, já conversou com eles, que não precisa eles se manifestar, né? Que a gente sabe que o desemprego aí está grande e que qualquer coisa que o trabalhador faça na porta da empresa já é causa para pressão contra o trabalhador. Então, assim, respeita o sindicalista que está lá na frente e que se a gente estiver lá e que para paralisação é só respeitar, não entrar e deixar que o sindicato faça parte dele, é lutar pelos trabalhadores. Tá bom, Chico, obrigado pelas informações, portanto, vamos ficar na expectativa, quem sabe amanhã pela manhã nós tenhamos novidades com relação a este caso envolvendo os metalúrgicos e a classe patronal. Heber Vieira para o Informe Região.
E a seguir, a preparação do Criciúma para o próximo desafio, agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem reforço para o Tigre. O sal é considerado indispensável no preparo dos alimentos, mas é preciso ter cuidado com a quantidade ingerida. É preciso ingerir no máximo 5 gramas por dia, mas o brasileiro acaba exagerando um pouco. A gente começa uma série de reportagens hoje falando sobre isso como um alerta para a população. São apenas 3 letras, S-A-L. Este mineral, que custava caro na antiguidade e provocou até disputas de poder entre povos, ainda desperta paixões. Em excesso, causa muitos problemas de saúde e até a morte. Dá até para classificar como vício. Eu gosto de sentir o salzinho, mesmo sabendo que não pode. Inclusive, meus patrões, tudo é sem sal. Eles acabam acompanhando, né? Mas de vez em quando colocam uma pitadinha de sal. Toda a minha família tem problema com sal e eu prefiro evitar. E eu não gosto muito de comida muito salgada, eu prefiro comer sal. Até salada eu como sem sal. A receita é simples, 60% de cloreto e 40% de sódio. É o cloreto de sódio, o sal. Uma combinação perfeita, nenhum dos elementos faz mal, desde que usado na medida certa. Mas afinal, qual seria a medida certa? Normalmente, as pessoas acabam já cozinhando com sal, temperando esse alimento com sal, né? E ao ir à mesa, você normalmente encontra o quê? Um saleiro, né? Ou se você vai em um buffet, o alimento já está pronto para consumo, mas tem um sachêzinho de sal que a pessoa, ao invés de experimentar para ver se já está adequado, acaba adicionando mais ainda sal àquilo que já está pronto. Uma pesquisa feita pelo IBGE apontou que quase metade das pessoas avaliam que o consumo de sal delas é moderado e muitas vezes não percebem o exagero. Por isso agora nós vamos fazer um teste neste restaurante. Com essa superfície transparente, nós vamos ver a quantidade de sal que as pessoas vão colocar no prato. Vamos fazer um teste então? A senhora coloca essa superfície em cima e coloca o sal como a senhora fosse salgar. Isso. Era essa a quantidade? Isso. O que a senhora acha? Bastante, pouco? Eu acho bastante. É bastante, né? Tem aqui algumas boas gramas de sal. Sim, sim. A gente tá vendo aqui, ó. Você usa isso aqui de sal? Se for uma salada, dependente do que for, um pouco mais, um pouco menos. E para sua saúde, você acha que tem algum efeito? Faz algum mal para sua saúde? Eu acredito que faz, viu? Que a mulher já tá reclamando, que a barriga já tá um pouco crescendo, tem que fazer academia. Mas eu acredito que faz sim. Enquanto a gente não tem problema nenhum, a gente vai colocando. Aí quando você faz um exame e tem que cortar o sal, aí você fica um pouco com medo, tira. Aí depois você esquece, põe sal demais e vai tocando. As primeiras salinas foram encontradas na China. No Egito, o sal era usado até para conservar múmias. E hoje existem várias reservas espalhadas por todo o mundo. Gigantes como a do sal rosa no Himalaia. E a maior de todas, de Uyuni, fica na Bolívia. Tem 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O sal é importantíssimo para a nossa vida. A Bíblia Sagrada não deixa dúvidas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 50, está dito que o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz
uns com os outros. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 34, está escrito: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O sal em excesso tem sabor, mas não restaura a vida. É o que acontece no Mar Morto, na fronteira entre Israel e a Jordânia. Ali, com 10 vezes mais sal do que qualquer outro oceano, não dá para sobreviver. Substância tão comum nas cozinhas, o sal já foi motivo de verdadeira obsessão entre os homens. Esse produto sempre esteve ligado ao comércio e algumas cidades, inclusive, surgiram nos arredores das salinas. É o caso de Roma, onde o sal teve o seu auge. O produto era tão valioso que os soldados recebiam porções de sal. Daí, inclusive, veio a palavra salário. O sal já inspirou até roteiro de um filme de cinema. O Tempero da Vida é a história de um menino que cresceu em Istambul, na Turquia, e recebeu lições do avô, um filósofo que sabia cozinhar. O garoto, que depois se transformou em um chefe de cozinha, aprendeu que tanto a comida quanto a vida precisam de um pouquinho de sal. O que nos mantém vivos? A comida. O que torna a comida mais gostosa? O sal. O sal. Nossas vidas também precisam de sal. Tanto a comida como a vida requerem sal para se tornarem mais gostosas. O tempo passou e nem todos aprenderam o que deveriam. Basta ouvir a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Cada pessoa deve consumir no máximo 5 gramas de sal por dia. Mas a média mundial é o dobro e no Brasil são 12 gramas. O motivo, segundo os especialistas, é cultural. Uma mudança que aconteceu de uma geração para outra. Não existia geladeira. E existia necessidade de conservar os alimentos. Aí você se reporta, puxa, carne de sol. Por que carne de sol? Não tinha geladeira. Bacalhau, peixe salgado. Por quê? Não tinha geladeira. Então, quando o alimento ele era processado ou conservado com sal, por mais que você tirasse o sal, ele ia ficar um pouco mais salgado. Então você acostumou a população a comer com mais sal. Mas qual pode ser a consequência de uma vida tão salgada? É o que nós vamos ver amanhã, na segunda reportagem da série. Já pensou que ia morrer? Alguma vez? Não. Nem um pouco. Não tem medo? Não. E agora a gente fala de esporte. Na semana de estreia na Série B, o Tigre intensificou os treinamentos. E para fazer bonito na competição nacional e se candidatar a postulante por uma vaga na primeira divisão, o Carvoeiro apresentou mais um reforço para o time do técnico Argel. Reta final de preparação. É hora de apertar o passo. Afinal, mais uma Série B está batendo na porta. E para não fazer feio no Brasileirão, não basta apenas treinar. Reforçar o elenco se faz necessário. E é pensando nisso que mais um reforço foi apresentado pelo Criciúma. E para fazer bonito na Série B, o Criciúma precisa de gols. Para isso, a diretoria Carvoeira confirmou a contratação do atacante Nicolas, de 28 anos, junto ao Caxias do Rio Grande do Sul. O atleta, que foi escolhido como um dos melhores do Campeonato Gaúcho, chega para integrar o elenco tricolor, que tem a missão de reconduzir o Tigre para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador veio referendado pelo técnico Argel. Apesar de ter sido sondado por outras equipes do futebol nacional, o atleta decidiu defender as cores do Tigre. A partir do momento que tu recebe um convite da equipe como o Criciúma, acredito que tu não tem muito o que pensar. Eu tinha outras situações, sim, inclusive para jogar a Série B, mas pelo fato de ter sido convidado pelo Argel e pela comissão dele, eu fiquei muito feliz em criar essa possibilidade de vir para cá. Focado nos treinamentos, Nicolas quer aproveitar cada segundo para se entrosar com os novos colegas. É dedicação total para que ao final do ano o tricolor possa, quem sabe,
comemorar o acesso tão sonhado. Eu vejo essa mini temporada, como tu disseste, extremamente importante, né? Justamente pelo fato de que o campeonato de Série B é um campeonato muito longo, vai ter inúmeros desgastes, viagens longas, jogos difíceis. Então, acredito que essas 2 semanas foram de extrema importância. Eu tentei aproveitar ao máximo, treinando ao máximo para me recondicionar também, pelo fato de que lá nós tivemos um campeonato bastante corrido também. E se tudo der certo, Nicolas cairá nas graças da torcida? Pelo jeito, a direção buscou justamente um jogador do jeitinho que os carvoeiros gostam. Eu sou um jogador de bastante força, né? Eu gosto de jogar pelos lados do campo, eu jogo tanto na direita como na esquerda. Dependendo da situação, jogo por dentro também, como um centroavante. Mas prefiro jogar pelo lado esquerdo, é onde me sinto bem também, né? Eu joguei o Campeonato Gaúcho inteiro pelo lado esquerdo. Meus últimos clubes têm sido pelo lado esquerdo. Mas independentemente da onde eu prefiro, eu jogo onde o professor optar, onde o professor achar que eu vou ser mais útil. A gente está aqui para trabalhar, eu estou aqui para me dedicar ao extremo. E que assim seja, Nicolas. É trabalhar, se dedicar para ganhar uma chance e esperar a bola rolar. E no Sala de Entrevistas de hoje, nós vamos conhecer a história de um cineasta brasileiro que quer lançar um filme sobre Jesus Cristo. Jeff Dutra é brasileiro e tem um projeto ousado. Ele quer gravar em breve o primeiro filme nacional contando a história da crucificação de Jesus. É batido, mas tu traz para o cenário nacional. Quantos filmes cristãos falando de Jesus a gente consegue ver falando de mercado nacional, né? Acho que o mercado nacional está baixo em termos de produção, de Hollywood, por exemplo. Se a gente fala de filmes cristãos, menos ainda. Menos ainda. Você não consegue ver nada hoje. Se você quer indicar um filme cristão para um amigo seu hoje, nacional, o que você indica? Não tem. Pelo menos eu não lembro. Eu não conheço. Talvez se tenha, para mim passou por despercebido. Então, partiu disso, né? Partiu de tomar coragem realmente, falar, cara, vamos colocar nossa fé, o que a gente acredita, e vamos trazer essa produção para ser uma produção nacional. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você acompanha o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera através do canal 13, os da GVT pelo canal 12. Olá pessoal, aqui é o cineasta Jeff Dutra. Na próxima terça-feira eu estarei aqui na TV Primavera. O Informe Região fica por aqui, nós voltamos amanhã. A gente se vê, se Deus nos permitir. Boa noite.